Ok, pessoal, bom dia. Bom dia aí para quem está chegando. Guardando só o pessoal aí entrar na sala. Opa, volta. Deixa eu ver quem foi que já está na sala. Grande Diegão, seja bem-vindo aí. Diegão, a camisa ficou muito bonita, viu? Peguei a minha lá, ficou muito boa mesmo. Inclusive no tamanho ficou perfeito. Acertou mesmo. Realmente, dessa vez as dimensões corretas, né? Porque mas Elias está aí no momento fitness dele, vai ficar magrinho aí. Eu acho que ninguém vai confundir mais não. E aí, Marcone, tudo bom? Grande Marcone. Rapaz, agora uma pessoa que eu não vi mais aqui nas aulas, raramente eu vejo, é Kaique. O que é que tá acontecendo, hein, Marcone? Aquele amigo seu aí. Eu mal vejo ele assistindo as aulas. Tô sentindo saudade de Kaique. E cadê o restante? Então, dormindo. Vocês estavam. A aula anterior de vocês era qual? O pessoal tá chegando atrasado, eles estão dormindo ainda. A aula de 7h30 do segundo ano foi que foi tenso. Mas foi ao vivo, Diego? Ah, sim. E o pessoal está se atrasando aí. Hoje vocês só terão comigo essa primeira aula. Esse momento aí, dessa parte 1. A aula de 10h30, infelizmente eu não vou poder estar presente com vocês. Mas essa primeira parte a gente vai trabalhar na aula de hoje, tudo direitinho. Quando for na próxima sexta, a gente finaliza e faz algumas questões referentes. Acredito que hoje dá para a gente fazer algumas questões também. Mas se não der, eu deixo para a semana que vem fazer as questões direitinho, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí a aula de hoje. Vamos iniciar a geometria espacial. É uma parte da geometria fascinante, na minha opinião, e que só para vocês verem a importância dessa geometria, né, a geometria espacial, é que 60% das questões de geometria, 60 não, muito eu, o dado é 70% das questões que envolvem geometria, tanto no Enem quanto nos vestibulares por aí afora, e principalmente no SSA, são de geometria espacial. Tá bom? Então é uma geometria que ela não pode ser deixada de lado. A geometria plana ela tem a sua importância, principalmente trigonometria, né? O SSA gosta bastante das situações trigonométricas, entendeu? Então você tem que dosar esse grau de importância, mas não pode deixar de lado. Mas a geometria plana ela é importante porque só entende a geometria espacial quem compreende a geometria plana. Se você está no conteúdo de geometria espacial, tô achando fácil, tá fácil, mas é porque você aprendeu a geometria plana. Tá bom? É porque você aprendeu, você compreendeu, você entendeu tudo direitinho. Só que raramente o aluno ele para refletir sobre isso. Para ele é mais fácil dizer, eu não entendi nada de geometria plana. Agora geometria espacial tá bom demais, tá muito boa, né? Mas não para pensar que lá atrás você viu geometria plana e essa vista de alguma forma está lhe ajudando na geometria espacial. Tá bom? Vocês viram esse assunto, geometria espacial, bem mastigadinho ano passado, acho que vocês lembram aí, né? Viram comigo, inclusive. Né? A gente trabalhou geometria espacial, vimos os prismas, as pirâmides e por aí vai. Então, como eu disse, no terceiro ano a gente vai ver de novo, mesmo assunto, vai ser uma revisãozinha e tal. Se você observar esses conteúdos de geometria plana, geometria espacial, meio que a gente dá uma resumida, né, para depois focar somente nos conteúdos base do SSA, que é a geometria analítica. Né?
Então, a gente trabalhar lá direito de geometria analítica, a geometria nos números complexos, né? Então, a gente trabalhar todo esse detalhe aí quando a gente chegar lá no finalzinho do ano. Não é próximo, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar aí e vamos ver aí a danadinha da geometria espacial. Esse conteúdo, como eu disse, vocês já viram esse assunto ano passado, então na aula de hoje é mais um lembrete, vocês vão lembrar. Eu trouxe algumas curiosidades para vocês sobre isso aí. Então, os poliedros, né, o próprio nome já fala, né, a própria definição em si. Então, poli vem de muitos, edros são ângulos, então é aquela figura que tem muitos ângulos, ou a gente pode definir como sólidos geométricos limitados por faces que são polígonos, né? Ou seja, por faces poligonais. Então, os poliedros aí têm essa definição, apesar de eu discordar que, por exemplo, os corpos redondos, que a gente vai ver lá na frente, matematicamente o pessoal não considera como um poliedro, eu discordo, né? Eu considero como um poliedro. E tenho minhas razões, quando a gente estiver estudando essa figura, eu explico a vocês as razões do porquê considerar um cone, um cilindro, uma esfera, um poliedro. Bom? Então, temos aí alguns exemplos de poliedros, mostrando aí a vocês aí. Okay? Todo mundo está vendo aí na tela. Então, são alguns poliedros aí disponíveis. Tá bom? E os poliedros, assim como os polígonos, eles vão ser divididos em categorias, né? Existem as categorias poliedros e os dos não poliedros. Okay? Os poliedros, que são limitados apenas por superfície plana, são esses aí. Esses são os poliedros. Já os não poliedros são sólidos limitados por superfícies curvas. Tá bom? Esse ou planas e curvas aqui, você esquece o erro de digitação, tá bom? Isso aqui é só curvas. Até curvas é a definição dos não poliedros. E tá aí o porquê de eu não aceitar, porque querendo ou não, eu considero que uma roda é um polígono. Né? A gente sabe, vem lá do assunto de polígonos, a circunferência, a roda em si. Então, se ela é um polígono, então ela deveria, e ela é uma superfície plana, então ela deveria fazer com que esses poliedros se encaixassem lá na outra categoria. Mas, na matemática, a gente não pode trabalhar com achismos, né? E com o que a gente considera. Né? A gente tem que trabalhar de acordo com o que tem na teoria dos livros. Os livros dividem assim, né? A matemática, vamos dizer, internacional, considera os sólidos geométricos divididos nessas duas categorias, e a gente tem que aceitar, né? Apesar de minha pessoa discordar, mas eu tenho que aceitar que os poliedros são dessa forma, né? É um assunto bem tranquilo, vocês vão ver, tem pouca fórmula aí. Assim como os polígonos, os poliedros podem ser convexo ou côncavo, né? E para saber se um poliedro ele é convexo ou côncavo, a gente vai fazer a mesma técnica que a gente usou dos polígonos. Eu vou explicar duas técnicas. Uma delas é essa aí, a gente usar nos polígonos. Traça-se um segmento de reta no poliedro. Aquele segmento de reta que permanecer dentro do polígono, sem sobrar nenhum pedacinho, então a gente tem um poliedro convexo. Aquele que tiver no polígono e sobrar um pedaço, como vocês estão vendo aqui, ó, esse pedaço aqui que está sobrando, ou seja, está fora do poliedro, então é um poliedro côncavo. Né? Alguns chamam também de poliedro aberto. Okay? Então, poliedro côncavo, poliedro convexo. Eu, particularmente, não uso muito essa técnica aí. Eu prefiro usar essa técnica daqui, que é girando, né, na minha imaginação, girando o objeto. Por exemplo, um poliedro convexo, se eu girar ele, independente da face, ele sempre vai ficar apoiado na mesa. Já um poliedro côncavo, girando ele, em algum momento, ele não vai conseguir o apoio. Veja que a gente tem um espaço aqui, uma abertura. Ó. Essa região aqui, isso é um espaço que não consegue se apoiar 100% na mesa.
né? Não consegue ter esse apoio de 100%. Então, eu prefiro verificar o poliedro não convexo, ou melhor, côncavo ou convexo, dessa forma aí. Beleza? Tá tranquilo até aí, pessoal? Deixa eu ver quem foi que chegou mais aqui. A gente vê porque hoje nas turmas o pessoal estão tudo com preguiça. Todo mundo com sono lá no segundo ano mesmo, o pessoal quase todo dormindo. Mas também 7h30, né? Eu até entendo. Né? O grande Gabriel, o Kevin chegou aí, tá bom? O Marconi também. Beleza. Né? Oxe, chegou mais um, assim que eu... Né? Então, ó, vamos passar aí. Acredito que está todo mundo entendendo direitinho, vendo o conteúdo aí numa boa. É o grande Max. O grande Max apareceu. Não sei como ele já aperreu o Gabriel. Mas, ó, os poliedros, eles vão ter faces, arestas e vértices, tá bom? Esses são os elementos principais dos poliedros. Aqui são os vértices, né? Que são esses pontinhos aqui, ó, vermelho que eu estou marcando aqui. São os vértices do poliedro, tá bom? Não está aparecendo aqui, mas é como se tivesse, ó. Tá bom? Como se tivesse aí marcado aí, por aí vai. Né? Então tá os vértices aí. Deixa eu ver o que mais. Temos a face lateral. Temos as arestas, tá bom? A aresta seria essa retinha aqui, ó. Bom, essa reta seria a aresta. Ficou bem reto, né? Na minha caneta aí, ficou bem retinho, para não dizer o contrário. Né? Deixa eu fazer uma reta direita aqui. Tentar fazer uma reta direita. Né? Pronto, tá mais ou menos aí. Pronto, mas isso seria a aresta. E temos as bases, né? Então, e por beleza dos poliedros, né? A maioria deles vão possuir, principalmente os prismas, vão possuir duas bases. Mas o normal é que a gente tenha pelo menos uma base. Já teremos um poliedro. Veja que a diferença entre ele, ó, eu estou pegando esse prisma, essa figura, e um cilindro, que é um sólido não poliedro, a diferença é que a gente tem base e superfície lateral apenas. E o que é chamado de aresta, a gente vai chamar, né? O que é chamado de aresta, a gente vai chamar de geratriz, quando a gente estiver vendo esses corpos aí. Tá bom? Mas é a mesma coisa, não muda não. Tá bom? Então é a mesma coisa. Vocês vão ver que se brincar é até mais fácil de trabalhar do que os poliedros, né? Os poliedro mesmo. Okay? Então esses são os elementos que a gente tem dos poliedros. Okay? Para quem chegou aí depois da aula, no começo da aula eu comentei, tá bom? Só iremos ter essa primeira aula da gente aqui de 8h15 e a aula de 10h30 eu vou reservar lá para vocês fazerem aquela atividade de racionalização. Ninguém me viu, tá bom? Tá lá do vídeo de racionalização. Ninguém mandou lá pelo meu zap, tudo direitinho. Aí depois eu vou digitar direitinho lá no Classroom para lembrar aí. E também lembrar que na próxima segunda-feira não teremos aula, né? Feriado municipal. É uma situação política da cidade. Então, ó, dos poliedros, a grande importância, assim, o que os vestibulares gostam de cobrar é essa relação aí. A relação de Euler, que alguns pronunciam Euler, né, e por aí vai. Independente da pronúncia, a relação de Euler é uma relação que até hoje ela é trabalhada nos poliedros, né, de uma forma, como é que eu posso dizer, quase que usual. Quando se tem uma questão que envolve apenas os poliedros em si, todo mundo, a maioria das pessoas usa a relação de Euler. Tranquilo? Então, o que diz a relação de Euler? A relação de Euler diz que o número de vértices, né, vamos ver cada letrinha o que significa, ó. Isso aqui são os vértices. Então, diz que o número de vértices somado com as faces vai ser sempre igual às arestas somado 2 unidades. Tá bom? Então, lembrar cada letrinha. O V é vértice, o F é face e A é aresta. Então, se eu somar as faces mais os vértices, vai ser sempre igual às arestas mais 2. Tá
bom? Tem várias dicas aí de como decorar essa formulazinha na internet. Aí vocês podem buscar aí, tá bom? À vontade essas dicas aí de como decorar essa fórmula aí. Recomendo aí vocês pesquisarem, tá bom? Vou digitar no chat aí para vocês uma dica, tá bom? Porque se falar aqui pelo horário, dependendo da hora que a pessoa esteja falando, o vídeo pode ser censurado, né? Mas uma das dicas é essa aí, né? Ok. Então, se você ver aí, tem o V mais F igual a A mais 2, tá bom? Mas tem várias dicas aí sobre isso aí, tá bom? Beleza. Então, vocês podem pesquisar aí à vontade, né? Sobre dicas de como decorar essas fórmulas aí. Inclusive no meu blog tem lá, só é pesquisar lá que você vai ver. Tem lá essa dica também, né? Aí se você observar aqui embaixo a gente tem uma formulazinha que ela é idêntica à relação de Euler, né? Só muda um valor aqui. Se você observar aqui embaixo, você observar, a gente tem só uma diferença aqui, o número 1. Mas ela é idêntica à anterior lá em cima, né? E aqui o que acontece? Essa formulazinha, né, é uma derivação da relação de Euler, só que apenas a gente só utiliza ela para superfície poliédrica aberta, apenas para essa região, ou seja, para os côncavos, tá bom? Então apenas para os côncavos ou não convexo, como se diz a história, né? Ou os não convexos. Então, em superfície não convexa, a gente trabalha aí dessa forma aí. Beleza? Tranquilo, pessoal? Deixa eu colocar aqui. E vamos lá. Ó, soma dos ângulos. Pronto. Essa é a última fórmula. A gente viu aquelas duas lá e essa é a última dos conteúdos aí, ou seja, da teoria em si. A soma dos ângulos é dada por essa fórmula aí. V menos 2 vezes 360 graus. Mais uma vez, o que é o V? Né? Eu estou aqui ensinando a vocês como estudar a fórmula, tá bom? Isso vai ajudar você em física, ok? Para decorar a fórmula, você precisa estudar a fórmula, ou seja, saber o que significa cada letrinha, quais são as unidades de medida dessas letrinhas, e por aí vai. No caso da gente, não precisa de unidade de medida, a gente só quando a gente está trabalhando com centímetro, metro, essas coisas todas. Mas aqui não há necessidade disso nesse momento. Então, o V significa os vértices e o S, a soma. Tá bom? Então, entender como é que funciona a questão, isso é bastante importante, tá bom? Inclusive, eu estou até marcando um momento depois, eu vou até estender para o público também, que vai ser para meus alunos lá do curso Matemática do Zero, mas eu vou estender para o público aí gratuitamente um momento de como eles podem estudar fórmulas, e que vai servir tanto para física, química, né, qualquer área que tenha fórmulas aí envolvidas. Então, como aprender, como é que faz? Eu vou dar ensinar a vocês uma experiência própria, né? Então, como foi que eu fiz para decorar a maioria das fórmulas aí? Tá tudo na mente. Claro que tem fórmulas que às vezes eu esqueço ali, mas aí com alguns segundinhos ali, uns minutinhos ali, relendo a questão, eu relembro da fórmula e sei como aplicar e vou lá e trabalho. Porque muitas vezes você tem a fórmula na mão, a fórmula é dada, mas você não sabe aplicar. Então, aprender a traduzir uma fórmula. Okay? Aí eu aviso a vocês no grupo, quando tiver esse momento aí, vocês podem participar numa boa, tá bom? Okay? Não vai pagar nada por isso, garanto a vocês. Okay? E vocês vão poder participar desse momento ainda. Então, assim que tiver avisando, se você tiver algum colega seu que está participando do curso aí, pergunta a ele também, quando é que o professor vai dar essa aula, não sei o quê. E a gente vai ir tudo de forma remota, tá bom? Vocês vão estudar da casinha de vocês, no sofazinho de vocês. Né? Na minha opinião, acho que essa pandemia só veio a mostrar que o ser humano ele é adaptável a todos os momentos. Né? Claro que dá vontade de sair, de estar próximo de vocês, de abraçar, de falar, escrever o quadro. Né? Acho que até meus pilotos estão com saudade do quadro branco da escola, mas
a gente sabe que, pela atual situação, o melhor é estar em casa mesmo. O melhor é estar se cuidando em casa, né? Então, é, vamos dizer, um perigo iminente aí, constante, né? Na verdade, que está lá fora, lá. Beleza? Então, quando tiver o momento aí da formulazinha, eu explico a vocês lá no grupo, do detalhadamente, tudinho. Vai ser algo fora da escola, vai ser um momento extra para a gente trabalhar sobre isso aí. Ok? Vamos avançar aí. Então, vamos fazer a questão, vamos praticar. Ah, professor, a teoria de poliedro é só isso? Sim. Tem uma segunda parte da teoria que a gente vai falar dos poliedros de Platão. Aí vai ser na próxima aula. No caso de hoje, às 8, a gente trabalha com os poliedros de Platão e faz mais algumas questões. Mas poliedro é somente isso mesmo. Diego mesmo no começo ele comentou aí dizendo que é bem legal o assunto de geometria espacial. Na verdade, geometria espacial de forma geral, na minha opinião, é o melhor dos conteúdos da geometria todinha. Eu acho também que esse é um dos motivos dos vestibulares cobrarem tanto geometria espacial. Eu acho que eles compreendem, né, a facilidade que tem. Claro que não é, professor, é fácil, 100% fácil. Não. É claro que, infelizmente, os vestibulares eles dão uma misturada, colocam uma geometria plana, uma geometria analítica dentro da geometria espacial para dificultar ela um pouquinho. Mas a geometria espacial em si, ela é fácil, tá bom? Porque é só a aplicação das fórmulas. Claro que se tem a teoria, se tem aquela base, mas aí praticamente aplica. E tem as técnicas também, né? Vamos ver essa questão aí. Olha o que essa questão está dizendo aí. Quantas arestas tem um poliedro convexo de faces triangulares em que o número de vértices é 3/5 do número de face? Ó, quantas arestas tem um poliedro convexo de faces triangulares em que o número de vértices é 3/5 do número de face? E aí? Como é que a gente sabe? Ele diz que é 3/5 do número de face. Então, vamos anotar aqui. Vamos lá. Então, ele quer saber as arestas. Então, a gente já sabe o seguinte. A gente já sabe que iremos utilizar essa fórmula. V mais F igual a A mais 2. Ok? Então, vamos usar essa fórmula aí. A gente já sabe. Ele disse aí no enunciado que o número de vértices é igual a 3/5 do número de faces. Então, ele deu para a gente esse valor aí para a gente. Se a gente for substituir aqui, então temos aqui 3/5 de F. Eita, esqueci do F aqui. 3/5 de F mais F igual a mais 2. Nosso único problema é a aresta, mas é a aresta que ele está procurando. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar encontrar o número de arestas, né? Então vamos tentar encontrar o número de arestas em função do número de faces, substituir na formulazinha aí, novamente. Aí a gente encontrando o número de faces, a gente encontra o número de aresta automaticamente. Okay? Vamos lá, vamos fazer aí. Professor, como é que eu acho o número de aresta? Vou fazer aqui no cantinho aqui. O número de aresta, minha gente, pode ser encontrado através do tipo da face que a gente tem. Veja que a questão disse para a gente que eram faces o quê? Triangulares. Não disse a quantidade. Então, se ele não disse a quantidade, a gente vai chamar de F. Quantidade F triângulo. E eu sei que cada triângulo tem quantas arestas? Quantos lados cada triângulo tem? 3 lados, né? O próprio nome já fala, triângulo. Então, tem 3 lados. Então, significa que eu tenho um número de arestas por triângulo de 3F. Tá bom? Ou seja, se tiver 2 triângulos, 2 vezes 3, 6. Então, teria 6 arestas. Se tiver 5 triângulos, 5 vezes 3, 15. Né? E assim sucessivamente. Só com um detalhe. Toda vez que a gente faz esse cálculo, que eu multiplico 3F, ou seja, o número de arestas que tem de um triângulo, que é 3, multiplicado pelo número de faces, esse cálculo me dá o número de arestas, porém, só vai me dar o número exato de arestas se esse cálculo for dividido por 2. Porque sempre eu vou juntar uma figura plana com outra, ou seja, um triângulo com outro triângulo. Quando eu juntar um triângulo com outro triângulo, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Quando a gente junta, observa aqui, ó, que essa aresta aqui, ela pertence tanto ao triângulo de lá quanto ao triângulo de cá. Veja, se tivesse 2 triângulos, se a gente tivesse só 2 triângulos, que não é o caso, não tem como formar
como é que eu posso dizer? Um poliedro com 2 triângulos só. A gente sabe que precisa de bem mais. Mas se tivesse 2 triângulos, eu não ia poder contar 6 arestas. Porque eu tenho 2 arestas aí que estão se repetindo. Né? Tem 2 arestas aí que se repetem. Ok? A mesma coisa se tivesse mais triângulos aí. Se tivesse mais triângulo. Então, deixa eu desenhar aqui, ó. Normal. Veja que eu tenho essas arestas aqui, ó, que se repetem. Tá bom? Então, eu tenho essas arestas aí que se repetem. Okay? E aí só sobrou para a gente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se tivesse 4 triângulos, 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Que é justamente as arestas que a gente possui. Tá bom? Beleza? Tranquilo aí, galera. Então, o número de aresta é 3 vezes o número de face dividido por 2. Então, vamos substituir. 3 quintos de f mais f igual a 3f sobre 2 mais 2. Vou fazer aqui essa operação aqui de fração, que eu tenho aqui f sobre 1. Então, vamos fazer essa operação de fração. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 3, 3f. E 5 vezes f, 5f. É igual a 3f sobre 2 mais 2. Continuando aqui, 3f mais 5f, 8f. Sobre 5. Então, 8f sobre 5. Tudo isso é igual a 3f sobre 2, mais 2. Vou passar 3f para cá agora. 8f sobre 5. Aí está positivo, ó, vem para o outro lado o quê? Negativo. Então, menos 3f sobre 2. Tudo isso igual a 2. Para finalizar aqui, a gente vai ter 5 vezes 2, 10. 2 vezes 8, 16. E 5 vezes 3, 15. 15f. É igual a 2. Esse 10 está dividindo, vai para lá, multiplicando. E aqui eu vou ter 16 menos 15, dá 1. Então, f é igual a 10 vezes 2, que dá 20. Lembrando, muito cuidado, tem as alternativas 20, mas isso não é a resposta final. Porque o que ele está pedindo para a gente é quantas arestas. Então, eu vou ter que voltar para essa formulazinha aqui, essa daqui, e encontrar as arestas. Então, as arestas vai ser igual a 3 vezes 20 dividido por 2. Cortou aqui, que dá 10. 10 vezes 3, 30. Seria a nossa resposta. Tranquilo aí, pessoal. Recomendo que à tarde esse vídeo vai ficar disponível para vocês reassistirem, né? Quer dizer, eu acho que vocês refazerem esses exercícios, refazer essas questões numa boa. Eu vou deixar uma lista de exercícios sobre poliedros para vocês no PDF e vocês vão ficar fazendo essa lista de exercícios. Começar a fazer, na verdade, né, na próxima aula de 10h30 agora, né? Vocês têm 10h30 aí, então eu posto às 10h30, eu estou postando essa lista de exercícios para vocês ir fazendo aí, praticando um pouquinho sobre poliedro, tá bom? Só para praticar um pouquinho algumas questões. Vamos para a próxima questão? Próxima questão diz: qual o número de vértices de um poliedro convexo cujas faces são 5 triângulos, 5 quadrados e um pentágono? Aí, uma questão como essa é o seguinte: aquele que só decorou a fórmula, só estudou a fórmula direitinho, para ele se sair numa questão como essa, rapaz, ele vai suave. Só responda essa questão se você lembrar dessa técnica. Eu tenho um número de faces, então a técnica que eu uso sempre é o seguinte: são 5 triângulos, né? Então, 5 triângulo, 5 quadrado e um pentágono. Vou fazer só um esboço do pentágono aqui, tá bom, minha gente? O que acontece? Isso aqui, a soma disso aqui é 5 mais 5 mais 1, 11. É o número de faces, ó. Então eu tenho 11 faces. Ok? Para quê? Para quando eu for usar a fórmula, eu ter todos os elementos para achar o número de vértices. Eu já achei o número de faces. Então já está aqui, 11. Está faltando o número de aresta, para poder chegar e usar a fórmula e encontrar os vértices. Tá bom?
Aí vai lá, como é que eu encontro a aresta? Igual o que a gente fez na questão anterior. Eu vou multiplicar cada face pela quantidade de aresta que tem em cada uma delas. Deixa eu ver aqui se tem alguém com dúvida aí. Então vamos lá, vamos fazer aí o produto aí. Deixa eu ver aí se o A é 11 mesmo. Vamos lá. 5 vezes 3 vai dar 15. 5 vezes 4 dá 20. E 1 vezes 5, né, que é o pentágono, dá 5. Somo tudo. Quanto é que dá? 15 mais 20 mais 5 dá 40. Professor, isso é um número de aresta? Não, porque sempre a gente tem que dividir por 2. Sempre, sempre por 2. Tá bom? Então, 40 dividido por 2 dá quanto? 20. Né? Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 20 arestas. Então, encontramos aí 20 arestas. Eu sempre uso essa técnica, minha gente. Dá certo para todos os poliedros. Ok? No livro de vocês vão encontrar fórmula para isso, aquela coisa toda. Eu não recomendo vocês usarem essas fórmulas. Eu prefiro usar essa técnica e você usar uma fórmula só. Aí agora a gente vai ter V mais 11, que é igual a 20 mais 2, 22. E 22 menos 11, 11. Seria o número de vértices. Como é que faço? Bom, então a gente usa a fórmulazinha como último recurso. É 10 mil vezes melhor utilizar essas técnicas aí. Ok? Próxima questão. Né? Acredito que seja a última aí para a gente finalizar. Determine a soma das medidas. Né? Determinar a soma das medidas dos ângulos das faces de um poliedro convexo com 30 arestas e 12 faces. Ó, é fácil, ele quer a soma. Para a soma, a fórmulazinha é V menos 2 vezes 360. E eu preciso do V, mas ele deu para a gente o quê? As arestas e as faces. Então, eu vou ter que usar a fórmula de Euler para encontrar esse valor do vértice. Tá bom? Então, V mais F. V mais F. Já era para eu ter substituído aqui, foi mal. Deixa eu apagar aqui o F. Então, no caso, F é 12. E as arestas é 30. Então, a gente vai ter 32, né? Somando aí, V mais 12 igual a 32. 32 menos 12 vai ser 20. Então, achamos V igual a 20. Ok? Então, esse é o valor dos vértices. Então, o valor dos vértices. Agora, a gente vai para a soma. Tá bom? Então, soma é igual a 20 menos 2 vezes 360. 20 menos 2 é 18. 18 vezes 360, a gente vai ter 6.480 graus. Essa seria a soma de todos os ângulos. Então, você está vendo aí que é fácil, não está, minha gente? Está vendo que não é difícil? Okay? Você pode estar pensando, depois vai piorar. Não vai não. Garanto a você que não vai não. Tá bom? Garanto a vocês que é tranquilo, as questões são tranquilas. Tá bom? Quando eu colocar a lista de exercícios, você vai ver. Aí na lista de exercícios, você procura responder somente as questões dessa parte que a gente viu aí, que utiliza a relação de Euler. Okay? As outras questões que se referem a poliedros de Platão, aquela coisa toda, deixa para a próxima aula, para responder depois da próxima aula de hoje a 8 que a gente vai ver. Tranquilo? Não, precisa mandar a resposta não. É só para vocês praticar, tá bom? Eu estou confiando plenamente que vocês vão praticar, ok? Beleza. Então, galera, alguma dúvida a mais sobre isso aí? Se tiver alguma dúvida a mais, deixa eu fazer a chamadinha aqui do final. Teve uma pessoa que saiu no meio do caminho aí. Vamos ver aí quem está por aí. Né? Pronto, ok. Diego, Gabriel, Kevin, Aline, Max e Marconi. Por exemplo, que permaneceram aí até o fim conosco. Né? Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Meu muito obrigado aí pela atenção de vocês. De hoje a 8, nos encontramos com a parte 2 de poliedros, tá bom? Daqui a pouquinho, 10h30, eu estou postando aí para vocês
a listazinha de exercícios sobre esse conteúdo, tá bom? Para vocês praticarem, ok? Tchau, tchau. Muito obrigado.